Salve primeiro ano, beleza? Como é que vocês estão? Mais um dia, mais um módulo. Vamos lá nessa nossa guerra diária, né? Para aprender e aprender sozinho em casa, que a gente sabe que é bem complexo, mas estamos juntão. Vamos lá, mais uma aula, tentando passar aí o conteúdo da forma mais clara que der para vocês acompanharem e sempre tomando dúvidas aí para a gente conseguir deixar tudo bem resolvidinho para vocês não irem para o próximo módulo sem entender alguma coisa daquele que a gente já viu, beleza? Então a gente trabalhou com triângulo, retângulo, seno, cosseno e tangente. A gente trabalhou com as relações fundamentais, beleza? As 7 relações fundamentais que existem na trigonometria. Então, a gente viu que até agora, né, todos os ângulos eles estão aparecendo em formato de grau, né? Só que não existe só a medida em grau. Existe a medida do ângulo representada em grau e existe a medida do ângulo representada em radiano. Esse módulo agora, ele serve para a gente definir, né? Para a gente aprender a definir, para a gente aprender a transformar, para a gente aprender a identificar quem é grau, quem é radiano, quem é ângulo, quem é arco. Então a ideia desse módulo é a gente definir esses termos todos, porque a partir do próximo módulo a gente passa a trabalhar especificamente com as funções trigonométricas. Então, quando a gente vai trabalhar com as funções trigonométricas, a partir do próximo módulo, do módulo 24, a gente vai ter que saber montar o ciclo trigonométrico completo. E aí, para montar o ciclo trigonométrico, a gente tem que saber as medidas em grau, as medidas em radiano, tem que saber o que é arco, tem que saber o que é ângulo, o que é comprimento, o que não é. Então, esse módulo aqui é para a gente fechar esse pré-função trigonométrica, beleza? Então, a partir do próximo módulo, a gente começa a parte mais importante desses módulos todos. Tá? Então, por enquanto, a gente está meio que se preparando para conseguir entender as funções trigonométricas, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar de medidas de arcos e ângulos, tá? Então, a gente vai ver os arcos na circunferência e a gente vai ver a medida dos ângulos. Eu vou começar falando primeiro dessas duas partes, que é a seguinte. Essas duas partes, ó, aqui está marcado de verde, aqui está marcado de verde, tudo bem? A gente pode causar alguma confusão por causa do seguinte, ó. Toda circunferência ela tem um ponto central, beleza? Toda circunferência ela tem um ponto central, que é a origem, certo? Da origem até qualquer ponto na borda da circunferência a gente tem um raio, beleza? Da origem até qualquer ponto na circunferência a gente tem um raio. Daqui é a mesma coisa, ó. Partindo da origem, a gente vai ter essa reta é o raio, mas ela está esticada, mas é a reta onde o raio está inserido. Tá bom. Por que eu fiz esse desenho para vocês? Por causa do seguinte, toda vez que ele se referir a ângulo, tá? Ele está falando para a gente da parte que é formada na origem, em relação à origem. Então, lá no ciclo trigonométrico, por exemplo, naquela aula do ciclo trigonométrico, no seno e no cosseno, isso aqui ficou horroroso, né? Deixa eu arrumar. Lá no ciclo trigonométrico, naquela parte que a gente viu o seno e o cosseno, então, por exemplo, a gente viu 30 graus, certo? O 30 graus, ó, ele era o ângulo formado... Eita, aqui ficou ruim. Calma aí. O 30 graus, ele era um ângulo formado a partir do 0 até o 30. Só que ele não é aqui, ó, na circunferência. Ele é formado aqui, ó. Aqui é o 30 graus, ó. É essa medida. É como se eu tivesse medido com um transferidor. Beleza? Então, toda vez que a gente pensar em ângulo, a gente vai pensar num valor de uma abertura medido na origem, no centro. Então, a medida do ângulo vai ser sempre na origem, lá no centro da circunferência. Tá, quando a gente falar de arco, né, o arco também tem a ver com ângulo, tá? O arco também tem a ver com ângulo, porque o ângulo é a abertura. Só que o arco é a parte desse ângulo que você não vai medir na circunferência. Você vai medir na borda da circunferência, que é essa parte em verde, ó. Então, é como se eu dissesse assim para você, ó. Quer ver? Ó? É como se eu dissesse assim, ó. Deixa eu colocar um exemplo aqui que vai ser bem fácil de vocês entenderem. Então, eu vou pegar uma circunferência aqui, vou desenhar ela aqui para vocês, certo?
e vou pegar uma outra circunferência igual a essa. Pegar uma outra circunferência igual a essa, vou trazer ela mais aqui embaixo e vou deixar ela pequenininha. E vou botar aqui dentro, certo? Imagina que essas duas circunferências têm a mesma origem. Então, ó, elas têm a mesma origem. Então, se eu falar de ângulo, eu posso pegar aqui, ó, traçar essa abertura, daqui até aqui, beleza? Fechou. Vamos supor que esse ângulo aqui, ó, ele seja, sei lá, vamos colocar aqui 70 graus, vai. Esse ângulo é 70 graus. Ele é ângulo. Por que ele é ângulo? Porque ele é formado no centro, na origem, beleza? O que é o arco? O que vai ser o arco? O arco é essa parte aqui, ó, que a gente vai formar na borda da circunferência, beleza? Então o arco a gente vai formar na borda da circunferência, beleza? Fechou. Então, galera, entende, ó, presta atenção. O arco nada mais é do que um pedaço de uma circunferência. Então o arco não é o ângulo. Ó, o ângulo está sendo formado aqui, 30 graus, beleza? Mas esse aqui é o ângulo, fechou? 70 graus, desculpa, não é 30. Agora o arco, ó, esse arco em azul é um pedaço dessa circunferência pequena. Por isso que ele é um arco pequeno. Esse arco aqui grandão em azul, ele é um pedaço dessa circunferência grandona, por isso que ele é um arco maior. Então o arco não é o tamanho do ângulo, é o tamanho do pedaço da circunferência que você escolheu trabalhar. Então, quando eu digo que esse ângulo aqui é o 70 graus, ó, eu estou dizendo que esse risquinho amarelo aqui, ó, é um arco que é parte de uma circunferência que fica aqui, ó, menorzinha aqui ao redor dessa origem. Sacaram? Então o ângulo é a abertura só. Cada risco que você faz dentro desse ângulo, a gente chama de arco. A abertura entre as duas retas é o ângulo. Cada risco que você marca dentro desse ângulo é um arco, porque ele representa um pedaço de uma circunferência. Quanto menor o risquinho que você fizer, menor a circunferência que ele pertence. Quanto maior o risco você fizer, maior é a circunferência que ele pertence. Beleza? Então essa é a diferença entre ângulo e arco. Fechou. Todo ângulo ele pode ser medido em grau. E essa medição de grau, né, ela vai obedecer a mesma regra da hora, certo? Hora, minuto, segundo. Então um grau é a mesma coisa que uma hora. Então um grau a gente vai representar por uma bolinha, certo? A bolinha é o grau. Um grau é igual a 60 minutos. Um minuto vai ser um apóstrofe, tudo bem? Um só. Então, é como uma hora tem 60 minutos. Um grau tem 60 minutos, beleza? Cada minuto tem 60 segundos. Então, segundos a gente vai representar com 2 apóstrofes, tudo bem? Ou seja, se 1 grau tem 60 minutos, se 1 minuto tem 60 segundos, então em 1 grau tem 60 segundos 60 vezes. Então 1 grau tem 3.600 segundos. É exatamente que nem a formatação da hora, minuto, segundo. Beleza? Isso aqui é revisão, vocês já viram isso. Então não vou me preocupar muito com isso não. Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem a medida de um arco em radianos. Bom, galera, deixa eu só explicar uma coisa. Eu não sei se está vazando um barulho externo aqui nesse vídeo, tá? Se estiver vazando, ignora, tá? Porque eu estou gravando em casa. Tá no horário do meu filho tomar banho. E ele está cantando Offspring ali no maior volume que ele está conseguindo. Então eu não sei se está vindo alguma coisa para vocês. Peço desculpa. Ignora que a felicidade de ligar o chuveiro causa isso nas pessoas, tudo bem? Então, voltando aqui para a nossa aula. Ó, medida de um arco em radianos. Beleza. Ó, todo arco, esse aqui, ó, AB é um arco. Esse aqui, o alfa, ele é um arco, beleza? Todo arco tem um comprimento. Porque ele é um pedaço de uma circunferência. A circunferência tem comprimento, beleza? O comprimento da circunferência é 2πr, fechou? Então o arco é um pedaço da circunferência, então tem como a gente medir. Esse arco, ele depende do ângulo que a gente está trabalhando. Então se eu estiver falando do ângulo alfa, olha aqui, ó, o ângulo alfa, ele vale a mesma coisa que o comprimento do arco dividido pelo raio. Lembrando que da borda, da origem até a borda é o raio.
Então, qual é a regra? Ó, o ângulo ele é igual ao comprimento do arco dividido pelo raio. Então, esse ângulo aqui do meio, ele é o comprimento aqui desse arco dividido pelo raio. Beleza? Fechou? A gente vai lembrar dessa formulinha, ela é importante. Agora vamos aqui na principal parte, é o que a gente vai usar pra caramba. Então é o seguinte, aqui tem duas etapas. A primeira etapa é essa regra de 3, certo? Primeira etapa é essa regra de 3. Essa regra de 3 é o que a gente vai usar. Só que ele está usando aqui o 360 graus, lá na apostila, eu peguei exatamente assim, porque é como está na apostila de vocês. Mas a gente não vai usar o 360, que dá muito mais trabalho, vão ter números maiores. Ao invés de 360, a gente vai usar o 180 graus, tá? Ó, se o 360 vale 2π, o 180, que é metade, vale 1π só. Então, 180 graus, π, certo? Aí, o grau que você procura, vai ter também um valor em radiano, que a gente vai chamar de x. Então, por exemplo, supondo que eu quero transformar o 30 graus para radiano. Então, eu vou vir aqui, ó. 180 graus é a mesma coisa que π. A gente viu nos outros exercícios da aula passada. Π vale 180, certo? O 30 graus, que é o que eu quero, no lugar do g de grau, eu coloquei o 30. Quanto que ele vale? Então, ó, é uma coluna só para os graus, uma coluna só para os radianos. A gente vai multiplicar em cruz. Então, ó, 180x igual a 30π. Beleza? Eu vou cortar esse zero aqui, que já facilita para mim. O 18 está multiplicando, vai passar dividindo. Agora eu vou simplificar. Beleza? Vou simplificar. O 3 e o 18. Dá para dividir por 3. Vai dar 1π na parte de cima e aqui vai dar 6. Então, ó, o 30 graus ele é a mesma coisa que π sobre 6. Ah, mas são valores diferentes? Não. A abertura é a mesma, 30 graus. Só que você pode representar essa abertura em grau ou em radiano. Em grau, a bolinha do grau. Em radiano vai ter o π, beleza? Pode escrever rad junto, mas não precisa. Então, 30 graus é a mesma coisa que o π sobre 6. Para transformar de grau para radiano, certo? Para radiano, a gente sempre vai usar regra de 3, beleza? De grau para radiano, sempre vai usar essa regra de 3 aí que eu acabei de mostrar para vocês. Tudo bem? E agora, se for de radiano para grau, né? Se for ao contrário, de radiano para grau, beleza? Aí é muito mais simples, porque é só pegar o número, por exemplo, ali eu peguei o π sobre 6, se for de radiano para grau, ó, π sobre 6 está em radiano, o π vale 180 graus. Você substitui o 180 no lugar do π, cara. E aí é só dividir, ó. 180 dividido por 6 é 30. Beleza? Então, ó, de grau para radiano, regra de 3. 180 é π, pode trocar também, pode ser π, 180, não importa. E o grau que eu quero é igual a x. Lembrando que é uma coluna para grau, outra coluna para radiano. Pode ser ao contrário, mas desde que seja uma coluna só para grau, outra só para radiano. Regra de 3. De radiano para grau, então você vai substituir no lugar do π 180, beleza? Fechou. Então teoria é isso aí, vamos lá para os exercícios. Ó, simplante, acabou de fazer. Eu esqueci que era esse exemplo, senão eu teria usado outro. Não está nem perguntando da conversar, mas vai perguntar aqui. Quantos minutos tem 30 graus? Cara, cada grau tem 60 minutos, beleza? Então 30 graus é 30 vezes 60 minutos. 3 vezes 6 é 18, acrescenta 2 zeros. Então 30 graus tem 1.800 minutos. Facílimo. Vamos lá para o próximo exercício. 2. Converter as seguintes medidas de grau para radiano. Agora, lembra que eu falei? Sempre que for de grau para radiano, regra de 3. Eu vou trocar π 180 graus. Quanto que vai ser o 30 graus? Ó, uma coluna só para radiano, uma coluna só para grau. Beleza? Multiplicou em cruz, a gente acabou de fazer ali do lado, né? Então a gente vai ter 180x, 180 graus x, igual a 30 graus π. 180x, 30 graus π. Vou cortar esse zero aqui já.
porque facilita para mim. Aí o 18 vai lá para baixo dividindo. Vou simplificar por 3 na parte de cima. Vou simplificar por 3 na parte de baixo. Vai dar 1π sobre 6. Ou seja, o 30 graus é a mesma coisa que o π sobre 6. Vamos lá no próximo, no item B. No item B ele quer que a gente transforme o 36 graus para radiano. Ó, regra de 3. De grau para radiano, regra de 3. Π 180 graus. Quanto que vai ser o 36 graus, beleza? Multiplico em cruz, então eu tenho 180 graus x igual a 36 graus π. Aí o 180 graus vai para baixo do 36 graus π, dividindo, beleza? Agora a gente vai simplificar. Ó, dá para dividir por 36 em cima, dá para dividir por 36 embaixo. Essa parte de simplificação de fração também eu não vou retomar aqui, a não ser que seja uma dúvida que vocês me indiquem, mas é o MDC, acha o MDC, divide pelo MDC. A gente já viu isso aí, está cansado de trabalhar com isso, então é algo que a gente não precisa perder tanto tempo assim. Então em cima 36 por 36 dá 1, fica 1π, embaixo 180 por 36 dá 5. Ou seja, o 36 graus é a mesma coisa que o π sobre 5, só que 36 está em grau, π sobre 5 está em radiano. 30 está em grau, π sobre 6 está em radiano. Mas eles são a mesma abertura, é só a forma de representar que a gente muda, beleza? Próximo exercício, exercício 3. Converter as seguintes medidas para graus. Aqui é o contrário, só que ao contrário é muito mais fácil, porque o π vale 180, no lugar do π coloca 180. 180 dividido por 3 é 60 graus. Então, π sobre 3 é 60 graus. É muito simples quando é o inverso. Aqui, ó, π sobre 4. O π vale 180 graus. Vai lá no lugar do π e coloca 180. 180 dividido por 4, 45. Então, pronto. π sobre 3, 60 graus. π sobre 4, 45 graus. É o mesmo ângulo, só que escrito de duas formas diferentes. Exercício de número 4. Determinar o comprimento do arco AB. Ó, vou escrever aqui o que a gente quer o comprimento desse arco, beleza? Vou chamar ele de x. Porque se ele quer saber esse carinha, eu vou chamar de x, que a gente acostumou a dizer que x é aquilo que a gente está procurando, né? Ficou horroroso, deixa eu arrumar. Então vou chamar esse carinha aqui de x, que é o arco AB. Sendo tomado o centro O, e ele diz que o ângulo aqui, ó, tá vendo que está em grau? O ângulo é 30 graus, então a gente vai lembrar que esse ângulo está em 30 graus. E ele quer que a gente use o π igual a 3,14. Então vamos na fórmula. O ângulo é igual ao comprimento do arco, é assim que a gente aprendeu lá na teoria, dividido pelo raio. Só que a gente tem um problema, ó. Ele diz que o π é 3,14. Então esse ângulo, que é o 30 graus, eu não vou trabalhar com ele em grau. Eu tenho que trabalhar com ele em radiano, porque é comprimento. E o exercício está pedindo para eu substituir no lugar do π. Então vamos lá. π é igual a 180. Quanto que é o 30 graus? Eu sei que a gente já fez, mas eu vou fazer de novo para a gente treinar. 180x é igual a 30π. Cortei o zero. 18 vai passar dividindo. Então a gente tem 3 dividido por 3, que é 1. Vai dar 1π. 18 dividido por 3, que é 6. Então, no lugar do 30 graus que eu ia colocar aqui, ó, 30 graus, o comprimento do arco que é x e o raio que é 3, né, galera? Porque o raio é a distância do centro até a borda, certo? No lugar desse 30 graus, eu vou colocar o radiano, π sobre 6, que é a mesma coisa que o 30 graus, beleza? Vou multiplicar em cruz, então a gente vai ter 6x igual a 3π, certo? Aí o 6 que está multiplicando passa dividindo, né? Então a gente vai ter 3π dividido por 6. Vou simplificar aqui, ó, por 3 em cima. Vou mais para cá para aparecer. Vou dividir por 3 em cima. E vou dividir por 3 também embaixo. Então vou dividir por 3 em cima e vou dividir por 3 embaixo. Então o que vai sobrar? 3 por 3 é 1, vai dar 1π e aqui vai dar 2. Agora eu vou na última parte que o exercício pediu para fazer, que é substituir o π por 3,14. Então vai ser π, porque o exercício pediu. Se ele não pedisse, eu não ia fazer. π, que é 3,14, dividido por 2, beleza? Basta dividir aí 3,14 por 2, que é 1,57, e a gente chegou no resultado
desse comprimento desse arco, tá? Eu levei para radiano porque ele pediu para substituir o π. Então ele quer em radiano. Se ele não fala nada, você deixa em grau normalzão e segue a vida. Vamos lá no próximo exercício. O exercício aí da FUVEST. Ele diz assim: quando a Lua está em quarto crescente ou quarto minguante, o triângulo formado pela Terra, pelo Sol e pela Lua é retângulo. Certo? Vamos identificar aqui, ó. Ou em quarto crescente ou em quarto minguante, o triângulo aqui em cima, ó, a gente tem um triângulo, ó. Quando é crescente tem esse triângulo, beleza? Ele é retângulo. E quando é minguante também forma um triângulo aqui embaixo que é retângulo. Então tem um triângulo retângulo aqui em cima, tem um triângulo retângulo aqui embaixo. Beleza. O astrônomo grego Aristarco, do século III a.C., usou esse fato para obter um valor aproximado da razão entre a distância da Terra à Lua e da Terra ao Sol. É possível estimar a medida do ângulo alfa relativo ao vértice da Terra nessas duas fases, a partir da observação de que o tempo T1 decorrido da Lua, um quarto crescente, a uma Lua quarto minguante, e um pouco maior do que o tempo T2, um pouco maior que o tempo T2, decorrido de uma Lua de quarto minguante a uma Lua de quarto crescente. Supondo que a Lua escreva em torno da Terra um movimento circular uniforme, tomando T1 igual a 14,9 dias, T2 igual a 14,8 dias, conclui-se que a razão distância Lua dividido pela distância Sol, dl, distância Lua, ds, distância Sol, seria aproximadamente dada pelo quê? Por quanto, né? Que é isso que ele quer saber. Ó, então é o seguinte, vamos lá. O que ele traz pra gente? Deixa eu aumentar esse desenho aqui do lado, que vai ser mais fácil pra gente trabalhar. Eu queria muito poder usar essas ferramentas lá na sala para não ter que desenhar a mesma coisa várias vezes, ia ser fantástico. Aí ele diz assim, ó, ele disse que T1 é 14,9, T2 14,8, beleza? Vou colocar aqui demarcado de vermelhão aqui, mais grosso, ó. Então esse pedaço aqui, ó, maiorzão, certo? É o tempo que uma Lua vai para outra, não é isso? Que é 14,9. Então T1 14,9. Beleza. E eu vou deixar aqui do outro lado, ó, de azul, mais demarcadão aqui, ó, a outra parte que é o T2, certo? Que é 14,8. 14,8. Demorou. Então, essas são as duas coisas que eu sei. Aliás, tem mais uma coisa que eu sei, né? O ângulo aqui do centro, ó. Tudo isso aqui, ó. Se cada pedacinho de um lado e de outro é alfa, então esse ângulo aqui que eu estou deixando de verdão, ele vale 2 alfa, beleza? Esse ângulo inteiro, ele vale 2 alfa. Belezinha, fechou. Aí, o que a gente sabe? O 2 alfa, ele é o ângulo, né? Então, vou colocar aqui, 2 alfa. 2 alfa é igual. Lembra da fórmula? O ângulo é igual ao comprimento do arco AB dividido pelo raio, certo? Então vamos trabalhar com essa mesma pegada. Só que não é alfa, é 2 alfa, certo? 2 alfa é igual ao comprimento, que é 14,8, dividido pelo raio. E o raio é o dl, é a distância da Lua. O raio é o dl, distância à Lua, beleza? Fechou. Então, o que a gente vai ter? Ele quer saber a distância à Lua, né? Então, eu vou multiplicar em cruz aqui, ó. Eu vou ter dl vezes 2 alfa. E aqui 1 vezes 14,8, que é 14,8. Então, o dl vai ser igual a 14,8. E o 2 alfa passa dividindo. 14,8 dividido por 2 alfa, beleza? Eu não lembro se lá nas alternativas ele me deu um valor para alfa, mas acho que não, né? Nas informações, não. Então alfa é alfa, beleza? Fechou então. Aí é o seguinte, ó. Se a gente quiser saber
Vou deixar para calcular esse 2α depois, acho que vai ser mais fácil. Vamos para o próximo. Aí é o seguinte, o que a gente tem? Ó? Ele falou para a gente que vai formar um triângulo que é retângulo, certo? Então a gente vai ter um triângulo que é retângulo. Eu vou pegar esse triângulo retângulo com essa medida DL. Ó, e a medida DS. Vou colocar aqui. Ó, pegar aqui a Terra, certo? A Lua crescente, que é a Lua que está lá em cima, e aqui o Sol. Beleza? Então a gente vai ter essa medida aqui, essa medida aqui e essa medida aqui. Beleza? Fechou. O que mais que a gente sabe? Como ele é triângulo retângulo, é retângulo lá em cima, é sempre retângulo na borda que é tangente. Então aqui ele vai ser retângulo, beleza? Essa medida aqui, ó, ela é DS, que é a medida da distância até o Sol. E essa medida aqui, ó, ela é a medida DL, que é a medida da distância até a Lua, certo? O que a gente sabe? Se a gente trabalhar com ângulo alfa, que era esse caminho aqui, ó, certo? Então a gente sabe que o DS, ele tá, esse carinha aqui, ó, o DL, ele fica ao lado do ângulo alfa, então ele é cateto adjacente. Em compensação, o DS é oposto ao 90 graus, então ele é a hipotenusa. Quando eu tenho cateto adjacente e a hipotenusa, eu vou trabalhar com o cosseno do ângulo alfa, beleza? Então o cosseno do ângulo alfa vai ser igual ao cateto adjacente, que é o DS, certo? Dividido, o cateto adjacente, que é o DL, dividido pela hipotenusa, que é o DS. Então a gente já está chegando mais ou menos aqui no que a gente precisa, ó, porque ele quer saber quanto que é DL dividido pelo DS. É cosseno de alfa. Aí a grande questão é a gente saber quanto que é o cosseno de alfa. E aí que está a parada. Então agora eu preciso saber quanto que é o cosseno de alfa. Demorou então? Então descobri o alfa. Quanto que é o alfa? Se eu descobrir o alfa, eu resolvi meu problema, certo? Então, no fim das contas, toda essa primeira parte que a gente fez aqui não era mais necessário, que eu estava tentando ir por um caminho e depois eu enxerguei outro, então eu vou apagar isso aqui, que não vai ser tão necessário assim. Então a nossa questão, ó, eu já sei que é cosseno de alfa. Né? O que ele pediu para mim é cosseno de alfa. Eu só preciso agora descobrir quanto é que vale o alfa. Beleza. Então, ó, o 2α, que é esse carinha aqui, ó, ele é um ângulo que está diretamente proporcional ao arco 14,8, não é? Ó? Que a abertura do 2α forma o 14,8. Ele deu uma apagada aqui, mas ele estava aqui, ó, 14,8. Então 2α forma esse arco aqui, então ele é diretamente proporcional. Beleza, então vamos deixar isso anotado. Fechou. A volta inteira tem 360 graus, certo? E o 360 graus, ele é proporcional às duas partes juntas, ó, o 14,9 mais o 14,8. Sacaram? Estou trabalhando com medidas que são diretamente proporcionais. Eu ia por um caminho, mas eu vi que ia ficar mais difícil, tá mais fácil vir por aqui. Tudo bem? Agora a gente vai resolver. Então a gente tem 2α sobre 14,8. Isso aqui vai ser igual a 360. Aí eu vou somar essas duas partes aqui, 14,9 mais 14,8, que dá 29,7. 29,7. Beleza, fechou. Multiplicou em cruz. Eu não vou perder tempo com essa multiplicação, beleza? Para agilizar para todo mundo, então vou dar uma olhada aqui na apostila. Quanto que dá essa multiplicação, só para a gente agilizar a vida. Isso vocês sabem, por isso que eu não vou perder tempo com isso. Então o alfa vai dar aproximadamente, não vai dar um valor exato, porque é divisão, aproximadamente 89,7 graus. Beleza? Aproximadamente. Portanto, eu consigo concluir que a medida DL dividido pela medida DS é igual ao cosseno de alfa, que é 89,7 graus. Portanto, dá para responder aqui que é a alternativa E, 89,7 graus. Assim, ficou bem mais simples, aquela primeira parte lá não foi preciso. Beleza. Vamos então para o último exercício desse módulo, tá? O último exercício diz assim: a ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados
provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Representando por R o raio da base dos rolos. Então, eu não sei se vocês conseguem enxergar direitinho, mas esse rolo aqui, por exemplo, ó, ele fala que o raio dele, ó, é R. Então fica bem nítido aqui, ó. Esse é o raio, beleza? O raio da base. Fechou. Dos rolos cilíndricos em metros, a expressão do deslocamento horizontal y do bloco de pedra em função de R vai ser igual a quanto? Então, fechou. Vamos lá, deixa eu pegar uma circunferência aqui de novo, para essa circunferência servir o rolo da base do tronco. Beleza? Vou deixar aqui. Circunferência é o rolo da base do tronco. O que eu sei? Né? Que ele vai rolar, né? Que ele vai rolar o comprimento do tronco, né? Ele vai rolar o comprimento do tronco. Então eu vou colocar aqui o diâmetro, para a gente ter uma noção. Fechou? Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Vou chamar aqui o centro de C. C de centro ou de origem, tanto faz. Beleza? Então é o seguinte, o que vai acontecer? Esse rolo, ele vai rolar aqui, né? E o centro também, na direção horizontal. Beleza? À medida que esse rolo for para cá, o A vai se deslocar nessa direção, o centro também. Ele vai andando lá para frente, beleza? Então é o seguinte, eu não sei quanto que é a medida, as medidas que ele quer, as medidas que ele quer no raio. Ele não me deu o valor do raio, ele chamou de R, né? Mas ele diz pra gente que representou R maiúsculo, o rolo do cilindro. Ele chamou ele de R maiúsculo e ele quer saber o deslocamento horizontal Y. Beleza, então é o seguinte, ó, vamos lá. O ponto mais alto lá em cima desse cilindro é o ponto A, né? O ponto mais alto. Ele sempre vai ter uma velocidade igual ao dobro do centro, vocês concordam? Que é o seguinte, ó, pensa comigo, ó. Daqui até o centro tem R, beleza? O diâmetro inteiro é 2R. Então essa parte sempre vai o dobro de velocidade do que o centro. Beleza? Que o centro só se desloca em relação a um raio. Hoje está olhando para o raio de cima ou para o raio de baixo. Esse cara não, ele vem usando o diâmetro inteiro. Então se a gente vai dizer assim, ó, se a velocidade do centro é V, a velocidade desse cara é 2V. Então lá em cima é sempre o dobro da velocidade, beleza? Beleza. Então o que significa? Quando esse rolo dá uma volta completa, o centro, esse centro aqui, ó, ele se deslocou relacionado a um raio. Então quando ele se deslocar relacionado a um raio, ele vai formar uma circunferência de diâmetro R, de raio R. Então o comprimento é 2πr, comprimento da circunferência que o centro vai formar. Agora, quando a gente estiver falando desse aqui de cima, certo, do A, ele vai rolar proporcional a essa circunferência grandona de raio 2R. Então a gente vai ter o dobro da medida. Era bem simples, um exercício mais de análise, tá? Então, a pergunta do exercício era, representando por R maiúsculo o raio da base dos rolos cilíndricos, em metros, a expressão do deslocamento horizontal do bloco de pedra em função de R, após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar, é igual a quanto? Então a expressão vai ser a expressão da maior volta possível, que é a volta lá no ponto A, que é 4πr, que é a alternativa E, beleza? A fórmula do comprimento da circunferência é 2πr, beleza, galera? Então era isso aí que a gente tinha que ver, valeu? Esse último exercício tá bem fora do nosso contexto, né? Ele é um exercício daqueles para a gente trabalhar temas lá do Enem, então não é uma preocupação, não se preocupe muito com ele. É mais importante a gente trabalhar com os conceitos que apareceram do item 5 para trás. Fechou? Abraço, bons estudos e até